Pessoal, essa leitura para o signo de Áries, para o mês de maio de 2026. Vamos ver o que tem para Áries nesse mês. O recado ele começa muito importante no sentido da materialidade, né, no sentido da vida material como um todo, né, para as pessoas de Áries. E é um recado que, para os arianos, ele costuma ser um pouquinho chato, que é a questão da consistência e da estabilidade. O que eu quero dizer com isso é que não adianta ter iniciativa e não ter consistência, não levar a coisa adiante, né? A gente sai aqui com a Rainha de Ouros, bem no centro, né, da leitura para esse mês, trazendo uma ideia de necessidade de foco naquilo que tem consistência, naquilo que você sabe que é o que vai levar você ao seu objetivo final. Então, se você tem clareza sobre qual é esse objetivo final, se você tem clareza de aonde você quer chegar, você precisa ter mais paciência em fazer de uma forma, às vezes, até mais lenta, mais cadenciada, mais silenciosa, principalmente, até porque a gente também veio com a grande sacerdotisa, de fazer aquilo que se requer, aquilo que precisa ser feito, as suas atividades num sentido geral de vida, que são as atividades, que são as funções que às vezes são corriqueiras mesmo, são as coisas do dia a dia, que não tem muito entusiasmo, não tem muita energia de entusiasmo mesmo, né, no dia a dia. É a questão de fazer a rotina, lembrando, né, sabendo que é a rotina que vai levar você no seu destino final. Porque como existe aqui uma pressão por intensidade ou por velocidade, essa pressão ela pode acabar virando um padrão de autossabotagem, né, trazendo aí conflitos, intrigas e pontos de quebra, né, de ruptura daquilo que você está construindo. Então esse mês, particularmente para Áries, é um mês que precisa se dar uma devida atenção para isso, para não deixar com que os impulsos acabem tomando aquilo que você já está construindo, né, comprometendo aquilo que você já está construindo de alguma forma, ou comprometendo inclusive as relações, né? Tem muitas relações aqui que elas são relações que aparecem para vocês como se fossem um teste, né? Como se fosse sempre alguém que tá ali espetando, sempre alguém que tá ali provocando, sempre alguém que tá ali fazendo menos e deixando mais serviço para o resto da equipe, e esse tipo de coisa. Então, esse tipo de teste constante, apesar de ser uma coisa pequena, apesar de ser uma coisa que teoricamente não deveria importar tanto, ele vai acumulando energia, e se você não consegue se colocar de uma forma pontual diante da situação, isso acaba acumulando, né, essa energia, trazendo a tendência a fazer você explodir de alguma forma. E na hora que você explode, é você que perde a razão, né? Você que se compromete, é você que acaba trocando os pés pelas mãos. Então tem que ter muito cuidado com quem toca nesse ponto, com quem tá trazendo algum engatilhamento para você, com quem tá trazendo algum tipo de provocação, seja essa provocação consciente ou não, né? Pode ser que por parte da pessoa seja algo consciente, pode ser que não seja. Enfim, às vezes não vale a pena nem olhar para isso, às vezes não vale a pena nem puxar mais informação sobre isso, mas a questão aqui é saber com a rotina, com o dia a dia, dar a todas as coisas a sua devida importância, né? Então aquilo que é pequeno, se requer uma ação pequena, não precisa de você explodir, se requer você realmente colocar limite de uma forma pontual, de uma forma que esteja equilibrado com a necessidade daquela situação que você apresentou, tá? Independente desse período, a tendência como um todo é ser um mês de abertura, tá? De abertura para coisas novas, não só no sentido material da vida como um todo, mas num sentido de estar abrindo um novo ciclo. A gente tem o As de Pentáculos como energia de base, o As de Ouros, que ele é sempre uma oportunidade de renovação. Pode estar correlacionado à vida financeira ou ao trabalho, mas fala principalmente do aspecto prático da vida, tá? Então, assim, pode ser que tenham renovações ou mudanças dentro das relações sociais, dentro das relações afetivas, dentro daquilo que é tangível, daquilo que é do dia a dia, daquilo que é da sua rotina, daquilo que está presente todos os dias. E ao longo do tempo, né, a tendência é que ao longo dos dias, durante esse mês, você já consiga ver, levando em consideração essas informações, você já consiga ver que você está indo, de fato, para o sentido correto, né? Para o 10 de copas, que é o seu ideal de vida, é o seu objetivo final, são as suas
realizações não só materiais, mas as realizações de mundo interno, né? As suas aspirações internas de uma maneira geral. Existe aqui a possibilidade de experiências negativas em desdobramento astral, tá? Por isso que a gente tem a Lua. Então, pessoas que estão acordando aí muito cansadas, pessoas que acordam desgastadas, sonhos estranhos, sensações ruins durante o sono é entrecortado, assim, dorme, acorda a noite inteira, isso é sinal que tem algo a mais acontecendo, é sinal de batalha espiritual fortíssima, é sinal de que tem algo a mais acontecendo e esse algo a mais precisa de um suporte específico para isso, tá? Até para você não se desgastar e não deixar o seu psiquismo ser levado aí por essas experiências, pelos seres que podem estar entrando em contato com você e conseguir firmar a sua energia onde realmente se requer, onde ela realmente precisa estar, que é no foco dos seus objetivos como um todo, tá? Existe algo aqui de bastante transformação que vem pela energia da afetividade, tá? A gente tem aqui por último a Rainha de Copas, com o Arcano da Morte. Então aqui a gente não está falando necessariamente de algum relacionamento, mas nós estamos falando da sua forma de manifestar essa energia de afetividade, da sua forma de colocar o amor em ação, em movimento. Isso está em transformação profunda, tá? Já dentro do momento presente, vai acontecer algo dentro do período do meio do mês, assim, por volta do dia 15, um pouco antes, um pouco depois, que tende a finalizar esse processo, que geralmente não finaliza de uma forma tranquila. Sempre que a gente tem Arcano da Morte, a gente está falando de encerramento definitivo, né? Um encerramento que não tem como fugir dele, mas é um encerramento para uma renovação, né? Para mudança da forma como você manifesta a sua afetividade na vida, a sua afetividade no mundo. E isso tende a te trazer ao longo do tempo a energia de prosperidade também, né? Porque toda vez que a gente resolve escassez afetiva, a gente também está resolvendo uma parte da escassez financeira. A escassez ela é uma coisa só, né? E quando existe escassez afetiva de alguma forma, ela acaba trazendo para a pessoa algum tipo de escassez financeira ou acaba influenciando nessa energia. Então, se a gente tem uma resolução quanto à escassez afetiva ou quanto à vida afetiva como um todo, a tendência é que essa resolução ela transborde para a vida como um todo e o financeiro, o profissional, o desenvolvimento na vida tende a ganhar também com isso, tá? Mas é aquela questão de perspectiva, tende a ganhar com isso caso você observe a situação na qual você está passando a partir deste olhar. Se você começar a observar a situação que você está passando a partir de um olhar de caos, vai ser realmente uma situação de caos. Então, nesses pontos é importante você lembrar que o poder está nas suas mãos, né? Você pode tanto transformar para uma coisa mais leve, mais prazerosa e que vai ser mais benéfica para você, ou não.